João 7. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhes Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho, que são más as suas obras. Subi vós à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E, tendo dito estas palavras, ele permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa. Não em público, mas como que secretamente. Então os judeus o buscavam na festa e diziam: onde está ele? E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam: ele é um bom homem, e outros diziam: não, pois ele engana o povo. Todavia nenhum homem falava dele publicamente, por medo dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ainda assim nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tu tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: eu fiz uma obra e todos vos maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. E no dia do Shabat circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia do Shabat, para que a lei de Moisés não seja violado, como vos irritais comigo? Porque no dia do Shabat eu fiz um homem inteiramente são. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este que eles procuram matar? Mas eis que ele fala publicamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem os governantes que este é verdadeiramente o Cristo? Entretanto, nós sabemos de onde este homem é. Mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Então clamava Jesus no templo, enquanto ensinava, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele eu sou e ele me enviou. Então eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que os que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Então disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir?
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes os fariseus: vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhes: porventura, julga a nossa lei algum homem, sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Eles responderam e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. E cada homem foi para a sua própria casa. Bíblia Sagrada, King James 1611.